Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desse 25º domingo comum é bem clara. Se por um lado os nossos corações se enchem daqueles sentimentos que Tiago condenou na segunda leitura, é porque ainda não criamos intimidade com o Mestre. Tiago diz que inveja, injúria, discussão, contenda, intriga não podem estar no coração do cristão que tem comunhão com Deus. No evangelho que nós ouvimos, Jesus está caminhando com os discípulos, quase que às escondidas. Isso quer dizer, na intimidade. Ele não deseja uma grandiosa multidão, mas ele quer estar com os seus, ter intimidade com os seus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está um grande ensinamento para nós. Antes de qualquer coisa, nós devemos ser amigos de Jesus. Do contrário, nós não seremos capazes de compreender o seu ensinamento, nem de viver o seu evangelho. Antes de sermos missionários, padre, bispo, ministro, cantor, catequista, seja que função nós assumimos dentro da igreja, antes de tudo, nós precisamos ser amigos de Deus. E é uma pergunta séria que nós devemos nos fazer. Sou eu amigo do Senhor? Tenho eu estado na intimidade com Deus? Tenho deixado o meu coração se abrir à sua palavra? Tenho me alimentado da intimidade com Ele? Pelo caminho, Jesus ensina aos seus discípulos a prática do Evangelho, que é exigente. Não existe ser cristão de forma fácil. Quanto mais cômodos nós estivermos em nossa vida de fé, menos perto de Deus nós estamos. Quanto mais fácil for a nossa vida, mais distante do Senhor nós estamos. Porque o Mestre nos disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e venha depois de mim. No nosso tempo, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca nós queremos facilidade, comodidade, mas a comodidade não combina com o discípulo do Senhor, porque enquanto discípulos nós estamos a caminho. O povo de mais idade certamente ainda se lembram das grandes distâncias que eram necessárias para chegar até a igreja. Quantas vezes léguas e mais léguas a pé eram percorridas para ir assistir à missa uma vez no ano, com toda devoção. E hoje, quanto mais facilidade nós temos, parece que mais distante de Deus ficamos. E quando se chegava na igreja, se abria o coração para a confissão, para escutar a palavra, para comungar uma vez naquele ano. E toda piedade, toda concentração, toda sinceridade do coração estava presente naqueles poucos instantes em que se estava na Eucaristia. Alguém me dizia esses dias: padre, antes não tinha catequese, nós não tínhamos o YouTube para nos ensinar tantas coisas,
mas o povo era sábio. É bem verdade. Nós encontramos pessoas idosas que nunca tiveram nenhuma formação, que nunca participaram de nenhum encontro para explicar determinada situação da missa. Mas quando participava da Santa Missa, abria de tal maneira o coração que se alimentava com uma profundidade que encontrava a sabedoria do Evangelho. A sabedoria do Evangelho que São Tiago nos recomenda. Aquela sabedoria que nos faz sermos atentos à hora de Deus, a nos esforçarmos pelas coisas de Deus, a irmos ao seu encontro, mesmo quando precisamos nos esforçar muito. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade que nós temos, aqui mesmo no nosso Brasil, e às vezes passam anos e anos sem a Eucaristia, nas regiões remotas. E quantas vezes, meus irmãos, no domingo, por comodidade, nós pensamos, hoje não, hoje eu não irei à missa, no outro domingo eu vou. E domingo após domingo, nós vamos encontrando uma desculpa para colocar. E vamos assim, perdendo a intimidade com Deus. O padre Fábio de Melo, numa de suas pregações, disse uma coisa que é valiosa. Quanto menos você visita a casa de um amigo, mais estranhos vocês se tornam. Às vezes nós temos uma pessoa que é muito cara ao nosso coração e ela vai morar longe e a amizade vai esfriando. Também na nossa vida de fé é assim. Quanto menos nós frequentamos a casa de Deus, mais vai esfriando o nosso coração. Quanto menos amizade nós temos com as coisas de Deus, mais a nossa vida vai perdendo o sabor de pertença à comunidade. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos abraçar o Senhor, sermos amigos, antes de tudo, íntimos do Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós formos amigos do Senhor e sentirmos que o Senhor está conosco, nós vamos deixar de lado aquilo que ainda distraía o coração dos discípulos do tempo de Jesus. Eles discutiam pelo caminho quem era o maior. Vejam, estavam com Jesus, mas não conseguiam ouvi-lo. Ainda estavam preocupados com o que era mundano. Apesar de estarem aprendendo com o Mestre, Jesus tentando lhes ensinar o Evangelho, ainda assim estavam preocupados com aquilo que é humano, querendo saber quem era o maior. E Jesus nos deu um grande ensinamento no Evangelho de hoje. Ele trouxe uma criança para o meio e, abraçando esta criança, ele disse: quem acolher um destes pequeninos por causa de mim, é a mim que está acolhendo. E quantas vezes, pais e mães, nós, em vez de trazermos nossas crianças para a missa, nós dizemos: eles darão trabalho, ficarão importunando, mas se nós não os trouxermos e lhes ensinarmos o Evangelho e como se comportar dentro da igreja, jamais eles aprenderão. Assim, que nossa igreja esteja cheia de crianças que choram, que sorriem, que brincam, mas que aprendem o caminho de Deus. E Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja o que serve mais. Quem quiser ser o primeiro, se coloque no último lugar. Quantas vezes nós nos preocupamos
com o comentário, com a leitura, enfim, com tantas coisas, mas aquilo que é pequeno à vista deste mundo, nós nos esquecemos. Limpar a igreja, visitar um doente, fazer um gesto de caridade, servir. Quem é discípulo de Jesus, sobretudo, serve. E serve não para ser aplaudido ou para ser reconhecido. Serve porque sabe que Deus que está oculto vê também aquilo que nós fazemos oculto, e é Ele que nos dá a recompensa. O nosso dízimo é assim. Nós não vemos por fora quanto cada um traz dentro do envelope. É com você e Deus, na intimidade com Ele. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa generosidade é fruto da nossa amizade e da nossa intimidade com Deus. Cada missa que nós celebramos e participamos é uma oportunidade de escutarmos a voz do amigo, de sentarmos à mesa com ele e sermos alimentados em nosso coração pela Eucaristia, que é a profunda intimidade, a comunhão com Deus. Ele não só está no meio de nós, mas quando nós comungamos, Ele está dentro de nós. Que Deus nos ajude, hoje e todos os dias. Amém.